Bom dia, irmãos. Vamos então à nossa lição da EBD de hoje. Nós estamos já na lição número 9 desse trimestre e continuamos no livro de Provérbios. Já temos aprendido muito nos capítulos que estudamos e hoje o título da nossa lição de hoje é Permanecendo Sóbrios. São duas palavras fortes. O permanecer, podemos pensar no sentido que é para nós nos mantermos, continuarmos naquilo tudo que aprendemos sobre os caminhos do Senhor. E sóbrios, que é uma palavra que nós associamos mais está mais, esse adjetivo é mais para o contrário de embriaguez, ou seja, sóbrio, que não está sobre a influência do álcool. É verdade, mas esse adjetivo também serve para outras áreas da nossa vida. Portanto, são pessoas moderadas, quer dizer, têm um comportamento moderado, simples, humilde, até na sua maneira de estar, na sua maneira de vestir, veste de maneira sóbria, anda de maneira sóbria, até na questão das finanças. Portanto, nos seus gastos, é sóbrio nos seus gastos. Portanto, é uma palavra com poder e que nos faz refletir e pensar para as nossas vidas. A nossa lição de hoje, o capítulo que nós vamos ver hoje é o capítulo 23 de Provérbios. Vamos ler, dar o nosso foco aqui nos versículos 17 a 21. E depois do 29 ao 35. Do 22 até ao 28, continua nos conselhos, alguns conselhos que até já vimos em outros capítulos, por isso o nosso foco hoje é nestes capítulos e que eu vou começar a ler. Bom, vamos então fazer a leitura dos primeiros 5 versículos que fazem parte da nossa lição. Como eu já falei, do capítulo 23, o versículo 17, começamos. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda, ou seja, frustrada, derrotada a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. São os versículos muito interessantes. Nós vivemos num mundo cheio de perigos, e esses versículos são importantes porque nós aprendemos não somente o que fazer, como o que não devemos fazer para o nosso próprio bem. Isso quem quer o seu bem. E, de certa forma, quando nós queremos o nosso bem, estamos a querer também o bem dos que estão à nossa volta. E não é à toa que a Bíblia sempre nos alerta dos perigos de várias áreas da nossa vida. No contexto espiritual, há grandes perigos para a alma. E é claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, e a própria palavra de Deus nos alerta que nós temos que cuidar e ser zelosos com o nosso corpo, mas o perigo está mesmo na nossa vida espiritual. E por isso Jesus nos alerta, e ele diz, quando ele escolhe os discípulos, em Mateus 10, 28, não é? Ele escolhe os seus apóstolos, depois dá instruções aos seus discípulos, e ele diz no versículo 28, ele diz assim: não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso numa altura em que eles sofriam perseguições, eram perseguidos e as vidas deles corriam perigo. E então Jesus os alerta neste sentido, porque a nossa vida espiritual é muito bom. Deus também nos avisou. E Deus disse, toda a Bíblia é cheia desses avisos, mas nós podemos pensar especificamente em Ezequiel 18, quando Deus diz assim para o seu povo, por intermédio então do profeta Ezequiel, como eu disse: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que perecer, essa morrerá. Ezequiel 18:4 diz isso. Depois Deus continua falando e alertando o povo, e no versículo 33 Deus ainda diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva.
E quando eu penso neste sentido que Deus quer que nós vivamos, que nós tenhamos vida e quer que nós optemos por essa vida, porque é uma opção nossa, eu penso sempre que esta vida, ainda com a crescente que Jesus veio dar, vida, eu penso sempre naquela expressão, vida em abundância, e uma vida no Espírito, uma vida sóbria, uma vida de comunhão com Deus, que Jesus veio trazer isso para nós e é extraordinário. Nós podemos ver então aqui os versículos, também os versículos assim, eles falam por si, nem precisam de explicar. Às vezes eu vejo-me perante esses versículos daqui da palavra de Deus e sinto às vezes a minha incapacidade e impotência para explicar uma coisa que já está tão clara. Mas vamos pensar um bocadinho neles. O versículo 17 contrasta aqui fortemente a inveja dos pecadores com o temor do Senhor. Não é? Não tem o teu coração inveja dos pecadores. Inveja é uma palavra também muito forte, porque é mais do que a cobiça do mandamento 10, que diz que nós não devemos cobiçar nem a mulher, nem as coisas dos outros, os bens dos outros. A inveja é cobiça, mas mais forte, em que nós temos sentimentos negativos para com as pessoas que têm estas coisas. E então temos que estar alerta para isso na nossa vida. E ele faz aqui o contraste, que o temor do Senhor é todo o dia. Nós estamos bem com ele, é para sempre. É para sempre, não para, não tem interrupção e é uma coisa que tem futuro, não é? E vemos isso em Provérbios falar disso, os Provérbios todos falam nisso, os Salmos também falam disso, portanto, esse contraste que existe. E então, nós podemos ver aqui uma palavra-chave, coração, para limparmos o nosso coração da inveja. Portanto, podemos tirar só essa expressão, limpar o nosso coração da inveja. No versículo 18, também gostava de pensar numa palavra aqui, esperança. Esperança. Nós devemos pensar, porque o fim do nosso temor do Senhor é um fim bom, e então temos que estar no Senhor, porque se a gente andar com inveja dos outros, andar com o nosso coração perturbado, frustra a nossa esperança, como que derrota, perdemos a nossa esperança. O versículo 19 diz aqui, ouve, filho meu, também é uma palavra aqui a focar, ouve, filho meu, podia ser especificamente para o seu filho e como assim para todos os ouvintes, ser sábio e dirige o teu caminho. Aqui então o versículo 19, nós vemos que faz-nos o apelo outra vez a sermos sábios, a sabermos dirigir o nosso coração no caminho de Deus. O versículo 20 e 21 também são versículos muito práticos, são mesmo da nossa vida, e fala, não estejais entre os beberrões de vinho, nem os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Portanto, isso são sempre, ele mostra sempre a consequência das nossas opções, daquilo que nós fazemos na vida. O versículo fala que, então, não estejais entre os beberrões, portanto, não é só não conviver com eles, mas é não ser um deles, não contar para a estatística dos beberrões, dos comilões. Devemos ter cuidado connosco, porque não traz coisas agradáveis para a nossa vida, não é um bom rumo que devemos dar à nossa vida. Bom, nós vamos já para a parte final da nossa lição, vamos ler os versículos de 29 a 35, ainda do capítulo 23 de Provérbios, mas eu gostava que nós, ainda antes de lermos ou ouvirmos, pensássemos nesses livros. Esses versículos são um pouco extremosos e nós podemos pensar que não são para nós, que fala de uma situação de extremos que não é para nós esses conselhos, porque podemos pensar, eu até nem gosto de vinho, ou então eu bebo com muita moderação e bebo um copo de vinho à refeição, com muito controle. Tudo bem, graças a Deus que assim é, mas precisamos sempre estar firmes no caminho do Senhor e precisamos sempre dos seus conselhos. Muitas pessoas, certamente algumas pessoas que nós infelizmente hoje vemos dominados pelos vícios, eles também há algum tempo das suas vidas nem gostavam de vinho. Mas por qualquer situação da sua vida, mais desagradável, qualquer descuido,
qualquer desvio dos caminhos de Deus, hoje em dia têm vidas dominadas pelos vícios, pelo vinho. Esse caso específico aqui fala do vinho, mas existem também outras dependências que são desastrosas na vida das pessoas. E então temos que ter esse cuidado. Se não for com o vinho, pode ser outra dependência. Então nós temos que ter, é sempre para nós. Os conselhos do Senhor são sempre para nós. E podemos também não esquecer, quem está em pé, olhe, não caia, não é? Temos que ter esse cuidado. E a nossa revista, para quem tiver tempo para ler, tempo. A palavra de Deus não é para quem tem tempo. A palavra de Deus é para sempre ser lida. Mas agora temos férias, temos mais tempo, podemos ler mesmo. Ela nos lembra de situações de embriaguez e nos lembra de Ló, lembra-nos de Noé, um homem temente a Deus, um homem que está nos heróis da fé mencionados, mas ele também teve uma situação de embriaguez. E as situações de embriaguez trazem situações desagradáveis à nossa vida. Pode ser até uma só vez, mas podem ter consequências irreversíveis. E então temos que ter sempre cuidado, e é sempre para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus temos tendência para dizer, é para aquele, este assunto é para aquele. Não, é para todos nós temos que ter cuidado. E nós vamos ler então os versículos de 29. Vamos começar por ler o versículo 29 e diz, para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem são as pelejas, para quem são as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos. Este é um versículo cheio de perguntas, mas que, no entanto, estão a mostrar um estilo de vida. E é um estilo de vida de quem? De quem se demora perto do vinho e quem anda buscando a bebida misturada, como diz o versículo. O versículo 31, não, o versículo 30 é que fala em nós, quem se demora perto do vinho. O 31 diz, alerta-nos num outro sentido. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso é perfeitamente claro, não é aquela ideia de coisas boas, coisas apetitosas, devemos ter cuidado em nos deixarmos seduzir por elas. O 32 também é no mesmo sentido e diz-nos porquê. É porque o fim não é bom, é um fim traiçoeiro. Diz-nos, no seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. O versículo 33 diz que depois fala no domínio que que terá sobre nós. Esta nossa opção de nos deixarmos levar pelo vinho, o que é que traz por nós? Traz que os nossos olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Portanto, não há um domínio próprio, não há um controle, e a gente fala aquilo que não quer, porque, claro, o coração não está nos caminhos do Senhor, o coração está controlado pela bebida, não é? No versículo 33 diz, os teus olhos, o 34 diz, e serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Portanto, aquela ideia de que dorme no meio do mar, não tem um porto para onde chegar, não há um lar, está sozinho, está desprezado e não há um lar para voltar. E também dorme no topo do mastro. Vida de perigo, é perigosa. No versículo 35 diz, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não me senti, quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Portanto, é assim, o estado já está, um estado tal que a pessoa está num estado anestesiado, já não se sente, e às vezes as pessoas procuram isso, não se sentir as batidas da vida. E refugiam-se nisso, mas nós devemos nos refugiar no Senhor. Devemos lembrar, e eu vou buscar aqui para ler, Efésios 5 e o versículo 15 que diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. E o 18, que também é muito conhecido, diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há desilusão, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, deve ser essa a nossa busca, deve ser esse o nosso consolo. Nós devemos parar, como diz o versículo 30, é nisso que nós devemos demorar, no Espírito de Deus, na sabedoria de Deus. E assim nós encerramos então a nossa lição. Obrigada.